Só nesse ano essa carteira tá com uma rentabilidade de mais de 8%. E não foi a gente que montou ela e nem a estratégia por trás dela. Na verdade, quem fez tudo isso foi uma IA. Ela criou desde a estratégia, a composição da carteira, a porcentagem de quanto ia investir e tudo sobre isso. E caso você queira ver o processo, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui. Bom, mas essa rentabilidade é da carteira do Gemini, uma carteira focada quase 100% em renda variável, que mesmo com a Selic alta tá valorizando. E agora o Lucas vai te mostrar mais como ela tá se saindo esse mês. Então já deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Então bora ver como ela saiu no mês de março. A gente está aqui com a carteira do Gemini. Vocês podem ver aqui que ela, no acumulado, ela está negativa. Porém, esse ano está saindo muito bem. Então a gente vê aqui que ela está saindo positivo esse ano. Janeiro valorizou, fevereiro valorizou, março valorizou também em 3,35%, que no acumulado do ano dá um total de 8,21%. Quando a gente compara aqui a carteira com outros indicadores, como por exemplo o IPCA, o CDI e o Ibovespa, a carteira não está tão acima delas, tá? Inclusive está abaixo tanto do CDI, Ibovespa e IPCA. Mas para uma carteira que estava desvalorizando, isso é muito bom. Bom, agora aqui nas ações, tá? Pode ver que está negativo, tá? Mas em questão de Ibovespa fechou em mais de 131 pontos, então tá positivo esse mês. Mas algumas ações valorizaram, né? Como por exemplo a Ambev, a TOTS, que já vem valorizando bastante por conta do seu balanço, que tá surpreendendo, ela tá saindo bem melhor que as pessoas imaginavam. Mas em compensação, a gente temos aqui, por exemplo, a Natura com menos 30%, que é algo triste, tá? Porque a Natura, as pessoas estavam com uma perspectiva positiva dela para esse mês, né? Para esse trimestre, quando fosse lançar o balanço dela. Mas infelizmente ela decepcionou, ela foi bem abaixo. Então por isso, só em um dia ela caiu quase 30%. E no acumulado aqui também tá 30%. Magalu, que ela ficou positivo esse mês, tá? Deu uma subida por conta também do balanço dela, que ela vai pagar dividendo. Mas em compensação é isso, né? A Gerdau também caiu menos 15% por conta do ferro. A Petrobras também caindo. E é isso. A carteira de ações é basicamente isso. Agora bora para fundos imobiliários, que mesmo com o IFIX subindo mais de 5% esse mês, ainda assim tá negativo a carteira em menos 8% da variação. Por conta do XPML, que é um fundo de shopping que tá caindo bastante, né? Temos o CNIP, que é mesmo sendo de papel, também tá caindo menos 5%. E a HGLG, um fundo de galpão logístico, também tá caindo. Mas esses fundos estão pagando dividendo pra gente, então isso acaba sendo positivo, mas a questão de valorização de patrimônio tá negativo. Agora bora falar sobre BDR, que é o MERI 34, né? Um BDR que tá me surpreendendo, que também é um dos melhores fundos melhores ações que eu vi até agora, questão de carteira, né? Porque valorizando quase 27%, estava 30%, deu uma caidinha, mas mesmo assim tá com um preço médio de 77, agora o preço total dele é 98, então tá um ganho muito bom de capital aqui. É uma ação que eu não esperava, que subiu bastante a nossa carteira, tá pegando 9%, que a meta era 7%, então subiu bastante. É um fundo que não paga dividendo, tá? Ainda não paga dividendo, mas ele tá perfeito, tá? Ele tá perfeito em questão de patrimônio. Eu gostei bastante e me surpreendeu. Tesouro Direto, a gente tem aqui a Selic 27, né? Que tá positivo. Como vocês podem ver, ela subiu bastante, a Selic no mês passado, que subiu para 14,25%. Então, ativos de renda fixa estão valorizando muito. Também temos o IPCA, que também deu uma subidinha para 7%, com meta de 8%. Então, tipo, tá impressionante, né? E também temos aqui renda fixa privada, um CDB do C6 pós-fixado de 104% do CDI, uma variação de 8,15%. Bom, agora bora ver os proventos aqui que esse mês pagou e pagou muito. Foram R$ 851 distribuído tanto de fundos imobiliários, tanto de ações, tá? Foi o mês que mais pagou, se não me engano, em questão até do ano passado. Então, por exemplo, aqui que pagou, Bradesco pagou R$ 6. Itaú pagou muito mesmo. Vocês podem ver que foram recebidos tudo isso aqui. SPML pagou, Vale pagou também, 171 e 34 de juros sobre capital próprio. Gerdau pagou 22 e Petrobras também pagou, mas foi bem abaixo do que a gente espera de Petrobras, né? E Banco do Brasil também. Bom, mas de resumo é isso. Nossa carteira, ela era bem ruim, mas está valorizando mesmo com a variação negativa. Vocês podem ver que a porcentagem em ações deu uma caída, fundos imobiliários caiu bastante, mas BDR subiu, que era 7%, foi para 9%. E questão de distribuição de dividendo também subiu bastante, que para uma ação que é focada em dividendo, isso é muito bom, né? Porque a gente pode esperar eventos futuros bem maiores, né? Então, bora ver no mês de abril como ela vai ser. Agora, bora ver a carteira do Léo, que vai ser a carteira do ChatGPT. Bom, vindo aqui agora na nossa carteira do ChatGPT, vamos olhar a nossa rentabilidade no mês de março, que foi uma das melhores, foi o segundo mês melhor desde o início da carteira, que foi de 1,59%. Então, no acumulado do ano, a gente está com uma rentabilidade de 1,9%. Vamos ver se vai melhorar isso, né? Já que no Ibovespa, ele subiu 5,76% e a nossa carteira está com
uma rentabilidade de mais de 4%. Então ainda estamos apanhando para o Ibovespa, o CDI e estamos ali praticamente quase igual ao IPCA. Já nossas ações, a gente não mudou muita coisa, né? A gente está com a Ambev aí com uma variação positiva de mais de 14% e a VEG ainda continua negativa. Mas o que mais surpreendeu aqui foi a Magalu. Magalu que ela diminuiu a sua queda, que está com uma queda aí de quase 16%, que antes estava de tipo 40%. Então, meio que, vamos dizer, melhorou, né? Mas ainda está no negativo. Fundos imobiliários, não mudou muita coisa, né? Como vocês podem ver, a gente está com uma variação de negativa de quase 7%. O KNCR11 é o FI que menos se desvalorizou, que é um fundo imobiliário de papel. Inclusive, a gente fez até um vídeo sobre os fundos imobiliários que estão pagando mais que a taxa Selic, eu recomendo você ver, é só clicar aqui em cima no card. ETFs aqui, a gente também não tem muita diferença, o que muda é que tá subindo, né? A gente tem 2 ETFs, que esses ETFs são negociados na B3, a nossa bolsa de valores, e que tá subindo aí cerca de 5%, que também é muito pouco. Já os internacionais aqui, a gente tá tendo uma queda em um ETF, que é o QQQ. E o VOO, a gente tá com uma variação de 1,5%. Então, pela primeira vez, se eu não me engano, tem um ETF internacional negativo, né, aqui no nosso episódio. Isso porque o S&P, ele teve uma queda de mais de 6%. Então, a economia dos Estados Unidos não está saindo tão bem. Tem investidores que estão prevendo uma crise pela frente. Será que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários. E na renda fixa, a gente tem o Tesouro Selic e o CDB do C6, a mesma coisa do Gemini. E o Tesouro Selic está subindo quase 8%. E o CDB, que rende 104% do CDI, rende mais que a Selic, está subindo 8,15%. Por isso que está se valorizando mais que o Tesouro Selic. Já dividendos aqui, a gente teve um mês que foi muito bom. Foi o mês que mais pagou dividendos, que foi o mês de março. A gente recebeu quase R$600. Então, a gente tem uma média aí de dividendo de cerca de R$300, mais ou menos. E a gente está recebendo quase o dobro disso. E a lista de dividendos das empresas que pagaram foi muito grande. Como vocês podem ver aqui, Itaú pagou, olha o tanto de Itaú que aparece aqui, que pagou dividendos e juros sobre capital próprio. VEG também pagou, todos os nossos fundos imobiliários e a Petrobras, que pagou dividendo. As únicas empresas que não pagaram dividendos foram a Ambev e a Magazine Luiza, né, que são empresas que não estão saindo muito bem nos seus resultados. A gente teve um mês aí com ganho de capital de mais de R$1.000, a gente tá com uma variação de 1%, exatamente 1%, né, como vocês podem ver. E assim, a carteira meio que não tá se mostrando tão boa quanto a gente imaginava. A gente imaginava aí já ter uns R$110 mil, né? Porque a gente investe. Óbvio que aqui a gente não tá reinvestindo os dividendos. Se a gente estivesse reinvestindo, daí sim poderia ter um resultado muito melhor. Mas agora bora pra conclusão desse episódio. Meus ativos, por incrível que pareça, a carteira do Gemini esse ano tá se saindo melhor que a do chat. Ela vem se recuperando bastante, até mesmo me surpreendendo, tá? E muito, né? Porque como a gente falou no começo, ela é uma carteira focada em renda variável. Mas mesmo com a renda fixa em alta, ela tá segurando. Mas também vamos dar o parabéns, né, para as ações do Mercado Livre, que tá ajudando a carteira. De verdade, né? Mas aí, como tá a sua carteira? Saiu esse mês? Comenta aqui embaixo. E para vocês acompanharem os outros vídeos dessa série, é só você clicar nessa playlist.